Se existe alguma coisa tão rara como o eclipse de quarta-feira, é o comentariado português ter a coragem de falar do desastre da imigração. E no dia de hoje venho mostrar-vos que Miguel Morgado falou sobre a questão de Ceuta e decidiu atirar para alguns comentadores políticos portugueses que celebraram a atuação de Pedro Sánchez, ignorando genericamente uma das principais causas de toda esta crise, que é o executivo do próprio Pedro Sánchez. Adicionalmente, queria só fazer um esclarecimento sobre o vídeo anterior. Vi que houve algumas pessoas que se calhar, enfim, que eu não me fiz entender tão bem, ou alguma coisa do género, em que eu dizia basicamente sobre o comentário da Adriana Cardoso. Bom, é a Adriana Cardoso que está a dizer isto de Luís Neves, não é aqui o Alexandre Sousa de extrema-direita. Eu utilizei esta expressão de forma irónica para dizer que Fernando Medina trata as figuras do Chega como a extrema-direita e, portanto, eu disse, não é a extrema-direita que está a dizer isto, é a Adriana Cardoso que está longe de ser da extrema-direita. Nunca apregoei violência para com ninguém e a minha definição sobre a extrema-direita é simples, atingir questões políticas e objetivos políticos por via da violência. Não é o meu caso, nunca recomendei isso, sou de direita radical, isso sim, contra o atual sistema político português e que acha que as questões precisam de algumas mudanças estruturais pela raiz. Depois há outras figuras na academia que acham que a extrema-direita é outra coisa, mas esta é a definição que eu tomo para mim e, portanto, espero ter esclarecido. Vamos ouvir Miguel Morgado, que foi para isso que vocês vieram este vídeo, e vamos fazer uns comentários. No inferno está a propaganda de Pedro Sánchez sobre a situação em Ceuta e o seu apoio em Portugal. Sobretudo o apoio em Portugal. É inacreditável como é que, com o desastre que aconteceu em Ceuta, eu li e ouvi comentadores políticos, jornais inteiros, a gabarem a atuação de um homem que foi um rosto deste desastre. Eu só escolhi quatro factos que impedem esta bajulação que deve revelar qualquer tipo de trauma político ou ideológico das pessoas que se dedicam a isso. Em primeiro lugar, Marlasco, ministro da Administração Interna de Sánchez, e Sánchez dizeram: nós foi uma surpresa, nós não fomos avisados. Agora sabemos que foram avisados insistentemente, dias antes, sobre o que estava a acontecer, e não quiseram saber dos avisos. Portanto, a negligência de Pedro Sánchez tem laivos até de negligência criminosa. Enfim. Segundo ponto, eu vi estas coisas escritas em jornais portugueses. Sánchez ser gabado por ter reposto a normalidade em Ceuta em 24 horas. Depois já era 48 horas. Depois já era 72 horas. Mas vai ser francos. Não há normalidade nenhuma na cidade de Ceuta. As pessoas estão em pânico com o que existe. Há cerca de 10 mil migrantes que não voltaram. Os hospitais estão assoberbados. A polícia espanhola está à procura de jihadistas que entraram na primeira torrente, que ainda estão em Ceuta. Há pessoas que já saíram de Ceuta sem controle nenhum. Há notícias já de violações de próprias meninas que vieram na torrente, que estão a ser violadas por quem foi com elas também. Quer dizer, isto aqui é normalidade. Isto aqui é normalidade. Bom, antes de mais, dar nota de uma coisa. O comentariado político português, simbolizado, tendo como o seu auge Pedro Marques Lopes, sempre gostaram muito de Pedro Sánchez. Pedro Marques Lopes, que inclusive é uma das... Com todo o respeito, é a minha opinião pessoal e vale o que vale, não quero atacar caráter, mas acho que o comentário político às vezes também deixa fugir alguns indícios de caráter. E Pedro Marques Lopes, no meu entender, é uma dos comentadores políticos portugueses mais desprezíveis das televisões portuguesas. Dito isto, é uma figura que sempre olhou para Pedro Sánchez como o grande líder político do bom senso por toda a Europa. Pedro Sánchez, que insiste nas regularizações em massa, em que tinha um programa que supostamente visava a regularização de 500 mil pessoas, o que já é um desastre completo, uma premiação da irregularidade, da ilegalidade e da prática de crime. Mas apareceram, nesse programa que supostamente eram 500, 600 mil, apareceram mais de 1 milhão de pessoas e, portanto, como era evidente, o efeito de chamada é algo bastante real. Mas, adicionalmente, estes inúteis, nos quais Pedro Marques Lopes está incluído, vieram basicamente para as televisões portuguesas celebrar, bom, Pedro Sánchez, basicamente como Luís Neves, que grande ato de gestão, maravilha, resolveu isto em 24, 48, 60 e tal horas. Afinal, as horas foram aumentando e a resolução dos problemas não apareceu. Eu relembro que quem quiser consultar os dados das violações na cidade de Ceuta do ano passado e comparar com as notícias que já temos ao dia de hoje, a 4 meses do fim do ano, nós vamos perceber que houve uma subida súbita, casual, que ninguém sabe porquê, ninguém sabe justificar. Estamos todos a conspirar, não sabemos bem porquê.
Talvez isso não tenha nada a ver com a invasão de Ceuta por parte de pessoas que realmente têm o padrão de por toda a Europa aumentarem a criminalidade sexual e estarem desproporcionalmente representados na criminalidade sexual. Mas o que vocês veem é que este ano em Ceuta, segundo alguns dados que recorreram aos mídias tradicionais, já há mais violações do que o ano passado. Faltam 4 meses para o fim do ano. Um bocadinho menos de 4 meses, que hoje já é dia 11. 3 meses e picos. Mas faltam 3 meses e picos e as violações já ultrapassaram as do ano passado. Talvez isso tenha alguma coisa a ver com os invasores que geralmente estão sobre-representados nas estatísticas de violações. E, portanto, a normalidade, as praias de Ceuta cheias de invasores, Pedro Sánchez o herói, mas está tudo doido? Endoideceu toda a gente? Pedro Sánchez o herói? Pedro Sánchez é um dos principais responsáveis do que aconteceu em Ceuta. Não só em Ceuta, como no resto do território espanhol. E sabem o que é que agora era bom mostrar nos canais portugueses que não está a ser mostrado, e já vamos ouvir a segunda parte de Miguel Morgado? É que neste momento já há alguns destes ilegais a serem distribuídos pelo resto do território de Espanha. Portanto, a inútil da Catarina Furtado, a inútil da Catarina Martins, o inútil do Bruno Gonçalves e de tantos outros que andaram pela internet a chamar estúpidas às pessoas que, bom, estes anormais da extrema-direita, mais uma vez a utilizar isto de forma irónica para simbolizar o que essas pessoas chamam a pessoas como eu, os fascistas, os racistas e tudo mais. Estes inúteis da extrema-direita não tiveram aulas de geografia porque não sabem que Ceuta é no continente africano. Bom, então, mas reparem numa coisa, as pessoas não foram impedidas de entrar em território espanhol e vão ser impedidas de circular dentro do território espanhol. Já estão a circular. Já estão alguns deles no resto do território espanhol. Algumas centenas, segundo sei. E, portanto, agora o que é que dizem? O resto do território de Espanha também não está no espaço Schengen? E Portugal não devia literalmente ter tratado dessa questão e ter dito, meus amigos, aqui com Espanha estamos aqui ao lado, nós não queremos mais invasores. A questão é que somos governados por moles, por frouxos. Essa é que é a questão. Portanto, e tal Ceuta não faz parte do espaço Schengen. Sabem que já há centenas de pessoas a serem redistribuídas pelo resto do território. E depois de entrarem no resto do território, o que é que acontece? Vão ser impedidas internamente. Devem achar que... Eu bem sei que estamos a meio de agosto quase, mas as pessoas andam a comer gelados, mas não é com a testa. Eu também gosto de gelados, mas realmente não os como com a testa. Vamos ouvir a segunda parte. Terceiro facto. Schengen. Que estupidez. Então a Meloni vai agora fazer estas coisas contra a Espanha, do espaço Schengen. Ceuta não tem nada a ver com o espaço Schengen. Já toda a gente deve ter percebido, espero eu, que em primeiro lugar, como nós vimos há pouco, os menores vão transitar para o continente espanhol. Até aí estão no espaço Schengen. Depois, como eu já disse a semana passada, Marrocos não aceita os migrantes subsaarianos. Não aceita. Só aceita marroquinos de volta. Esses não podem ficar na cidade de Ceuta. A cidade de Ceuta é demasiado pequena. Portanto, eles vão se transitar também para a Espanha. E, portanto, vão fazer parte do espaço Schengen. Cereja no bolo. Notícias da polícia italiana. Em resultado do reforço dos controlos que a Meloni impôs junto às fronteiras, já foram apanhados 15 migrantes ilegais provenientes de Espanha, graças a esse reforço do controle. Por isso, diabolizar a Meloni quando se faz de Sánchez um deus é uma coisa que me ultrapassa. Finalmente, como é que as pessoas podem aceitar que um governo diz que a origem da invasão é Marrocos e ao mesmo tempo que Marrocos é o parceiro mais fiável e generoso que alguma vez se inventou? Como é que as duas coisas podem ser simultaneamente verdade? Como é que podem ser? Quer dizer, isto é as pessoas aceitarem para proteção do seu tutor ideológico de contradições e de corrupção dos factos que não é aceitável. Termino com isto, e isto é que é importante. Por Marrocos, não entraram só marroquinos no território espanhol, em Ceuta. Entraram pessoas de outras nacionalidades e Marrocos não os quer de volta. Porque a questão é que a Europa está a ser um depósito do pior que existe por todo o mundo. Esta é que é a questão. Já há líderes de países árabes a dizer: ainda bem que estes inúteis foram para a Europa, porque literalmente ninguém os quer cá. Nem os seus compatriotas querem um conjunto de inúteis que estão no território europeu. E portanto, para todos os que andaram por aí a choramingar, e tal, as pessoas não entram, a extrema-direita não sabe geografia, Ceuta não é na Europa, dizia a Catarina Martins num grande tweet, uma intelectual de pacotilha, uma intelectual de
Tasca, dizia Ceuta não é do território, não está no continente europeu, não faz parte do espaço Schengen, isto é demagogia da extrema-direita. Já há centenas de pessoas a serem distribuídas pelo resto do território espanhol, não só menores, mas figuras não marroquinas que entraram também nesta invasão. Violações em Ceuta em máximos históricos, praias cheias de invasores, figuras a serem distribuídas pelo resto do território de Espanha, e em Itália, depois dos controlos, segundo Miguel Morgado, já mais de 10 pessoas foram apanhadas. Quantas é que não foram apanhadas em Portugal? Porque falta desses controlos adicionais. Essa é a pergunta que está por responder. Porque estas pessoas, provavelmente, algumas delas, não me chocaria nada que já estivessem algumas delas em território português. Era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais do MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.